Atua, Senhor, fala conosco. Eu creio no poder da sua palavra de cura, Deus, que liberta os oprimidos, que renova, que enche. Eu creio no poder da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos de esquina, os irmãos de família mandam saudação para os irmãos, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que eu passei uma semana inteira. Olha, Jesus, eu não senti um negócio desse. Senti uma vez, meu pai convidou para pegar uma vez de mesquita, mas eu senti uma angústia tão grande que eu achei que eu ia morrer. Eu falei, Senhor, que palavra é essa? Tantas palavras bonitas, belas na Bíblia, essas? Não é essa que você vai falar. Não é eu que mando, não é eu que falo, que faço. E aí que nós se obedecer a Deus. Quando Deus chama Josué, Moisés morre, e agora Deus chama Josué para ficar na frente do povo. E assim como a gente, quando um ente querido nosso vem a falecer, quem não fica triste, angustiado? Um momento tão ruim é quando alguém vem falecer da nossa família, dos nossos amigos. E eu creio que Moisés vem a falecer. Quando Arão morre, todos entristecem. Quando Miriam morre, todos entristecem. Agora vem Moisés a falecer. Todo o povo se entristece, chora. Eu imagino Josué chorando ali no cantinho escondido, quem sabe? Porque Josué sempre estava ali do lado de Moisés. Moisés subia para o monte, Josué ficava no pé do monte, não desgrudava dele. Se o nós quer ser homem de Deus, anda com o homem de Deus. Se a moça, a criança, o jovem, a mulher quer ser mulher de Deus, anda com mulher de Deus. Aleluia. Tem um versículo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ama. A gente quer ser usado por Deus, quer ser um instrumento na mão de Deus, não é assim? O Senhor me usa, fala comigo. Deus não fala com qualquer um, não. Deus fala com quem tem compromisso com a palavra dele. Glória a Deus. Quem tem uma vida santa, pura, diante de Deus. Com esse Deus tem compromisso. Os irmãos lembram de Coré, Datã, Abirão? Se levantaram contra Moisés, o homem escolhido por Deus. Eles se levantaram contra Moisés. Não, Moisés, está errado esse negócio aí, só você que fica aí na frente. Vou fazer uma divisão aqui. Moisés, cheio do Espírito Santo, da graça de Deus. É o seguinte, amanhã de manhã, vamos se encontrar aqui, reúne todo o seu povo aí que se corrompeu, e vem aqui que amanhã Deus vai fazer saber quem é servo dele e quem não é. A Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu todo aquele povo. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente quer ser usado por Deus, mas as nossas amizades é um impedimento de Deus nos usar. Ao invés da gente refletir na vida da pessoa, a gente começa a andar igual a pessoa. Aquilo que a gente aprendeu vai se apagando, vai subindo aos poucos. O ensinamento na igreja, na palavra, vai cair no esquecimento. E a gente está naquela euforia de ser usado por Deus e isso e aquilo. Mas chegar na escola, no trabalho, na faculdade, seja onde quer que for, em casa, a gente não vigia. Jesus falou assim: olhai, vigiai e orai. Tem que tomar cuidado. E Moisés e Josué estão ali num momento tão angustiado. E Deus chama Josué: vem cá, rapaz, eu tenho um chamado na sua vida. Se levanta, se posiciona, porque você vai fazer o povo atravessar o Jordão e você vai guiar o povo para entrar na terra prometida. Josué fica com medo, quem sabe, naquele momento de angústia. Josué fica: meu Deus, mas eu e tantos outros aí, o Senhor não selou 70 anciões aí, junto com Moisés, para ajudar Israel?
nós lemos aqui, Deus chega para Josué e fala: não te mandei eu? Depois de Deus falar para ele aqui no versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque farás a este povo herdar a terra prometida que jurei a seus pais. Josué só ouvindo, ele não se movimentava, e Deus tem que dar uma sacudida nele. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Mas quanto tempo que Deus te chamou e você está aí? Quanto tempo já faz que Deus te chamou? 20, 30 anos? E você não tomou uma decisão, você não se posicionou ainda. E os irmãos estão aqui todos os dias pregando a palavra e você não se posicionou. Aí Deus traz o irmão lá de longe para vir aqui pregar a mesma palavra para vocês tomar uma decisão, para vocês se posicionar, para vocês tomar uma decisão diante de Deus. Deus deu chamar. Ele chamou cada um dos irmãos aqui. Você não veio hoje aqui porque você sentiu vontade. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele marcou essa noite para falar conosco. Ah, mas eu estou com medo. Eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou fazer. Quando Deus chama Moisés, Moisés apresenta para Deus 1 milhão de desculpas. Assim como nós nos dias de hoje. Eu não vou na igreja porque está chovendo. Eu não vou na igreja porque está frio. O sol está muito quente. Ah, é muito longe. Aí trabalhar a gente vai, faça frio, faça calor, faça chuva, faça sol. A gente não tem um compromisso. Tem que passar o ponto lá, não é assim? Na igreja não tem um ponto ali para você passar e marcar a hora que você entrou. Mas o Senhor está vendo se você tem se esforçado ou não. Lá em Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. No dia que as portas se fecharem e Deus levar o seu povo para o céu, você vai vir correndo aqui, as portas vão estar fechadas. E aí? Para onde a gente vai? Para onde vocês vão? Aproveita o tempo oportuno. Ele dá a oportunidade. Não é assim que a palavra diz? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? É uma nova oportunidade que Deus dá para cada um de nós de ouvir o chamado dele e se posicionar. Moisés fala: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. A gente sai falando: meu Deus, mas eu vou falar o quê? O que eu vou fazer? Deus fala para Moisés: Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem, rapaz? Não é eu que coloco a palavra na boca do homem? Aí Ana vai profetizar lá em 1 Samuel capítulo 2. Ele é um Deus que dá vida e que tira a vida. Ele cura, Ele permite a enfermidade, Ele cura novamente. Ele é um Deus que levanta, que abate, que exalta, que humilha, que abre porta e ninguém fecha. Ele é um Deus todo-poderoso. E se Deus está nos chamando, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele envia a gente aonde Ele quer realizar a obra dele. Ele supre a necessidade dele. Ele supre a nossa necessidade, seja espiritual, financeira, material, familiar, seja qual for. E Ele respalda. O nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Por que ter medo? Por que ter medo? Se Deus está conosco, eu fiquei. Foi mês passado? Foi mês passado que o convite foi lançado. Quando eu estava no serviço, almoçando, eu me tremi todo. Eu falei: Jesus, está com a gente aí. Estou aqui quietinho no meu cantinho aqui, tão feliz aqui. Eu não tenho nada. Realmente a gente não tem nada. Quem tem é Deus, Ele tem. A gente não pode, Ele pode, Ele faz. Irmão, eu me tremi até hoje, estou me tremendo ainda. Mas para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Aí a gente tem medo. A gente tem medo de falar do amor de Deus. A gente tem medo de falar para o cego enxergar em nome de Jesus. Quando Deus manda a gente fazer algo, a gente fica intimidado, com medo, tremendo. Moisés estava diante do mar. Os irmãos imaginam um grande mar vermelho, fechado. Imagina
um exército, um grande exército vindo atrás. Mais de 600 mil pessoas com Moisés, murmurando, reclamando: Moisés, se tirou a gente do Egito. A gente estava lá sossegado, tranquilo, em outras palavras, de boa. Agora a gente vai morrer aqui por sua causa. Moisés, cheio do Espírito Santo. Irmão, que confiança que Moisés tinha em Deus. Que confiança, que convicção. Fala assim: rapaz, você estuda aí, ó. Baixa a bola, fica quieto. E vê o livramento que o mar não tinha se abrido ainda. Deus não tinha falado com Moisés ainda. Deus não tinha falado com Moisés ainda. Fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. Aí Moisés é uma oração. E Deus fala: Moisés, por que clamas a mim? Toca nas águas e o mar se abre. Glória a Deus. A gente vai entender para quê? Se levantaram contra Moisés não uma nem duas vezes, várias vezes. A sua própria família se levantou contra ele mesmo. E a gente tem que colocar uma coisa em mente, que o cristão leva assim desaforo para casa. Eu sou crente, mas eu não levo desaforo. Você não é crente coisa nenhuma, não. O cristão leva desaforo para casa assim. Ele abaixa a cabeça e sofre encravado. Lá em Deuteronômio diz que o Senhor peleja por nós. É Ele que peleja a nossa luta. A nuvem da glória desce sobre acabando ali o tempo ali. E Deus chama Miriam e Arão. Entraram vocês dois aqui. Eu ouvi vocês dois falando contra o meu servo. Irmão, quando a gente se levanta contra o anjo da igreja, a gente não está se levantando contra o anjo da igreja. Os irmãos se levantam contra o próprio Deus. Foi Deus que colocou o homem lá na frente do trabalho. Deus, Ele nos defende. Aí eu vou ter medo para quê? Eliseu está dormindo, sossegado. E o moço se levanta pela manhã, quem sabe se espreguiçando ali, pode abrir a janela para entrar um vento, clarear a casa. Quando ele abre, quem está lá fora? O grande exército. O exército era tão grande que não deu para só repudiar a casa, repudiou a cidade inteira, para buscar um homem só, que não tinha uma metralhadora, que não tinha uma espada, um escudo, mas ele tinha a presença de Deus. Ele tinha a glória de Deus sobre a vida dele. E o moço ali, inexperiente, é que pode a gente andar com o homem de Deus e não aprender nada? Se a Bíblia fala que a maior pregação, ela não é falada. A maior pregação não é em palavras. A maior pregação é o nosso testemunho, é a nossa vida. Eu estou andando com o homem de Deus e vou seguir os passos dele. O que ele quiser eu vou fazer. O homem andava com Eliseu, mas quando viu o exército, falou: o quê? Eliseu, bora. Está cheio de gente lá fora, vai matar nós, rapaz. E agora? A Bíblia não diz, mas eu creio que do jeito que Eliseu estava deitado, dormindo, eu olho para ele assim e falo: rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. A gente vai entender para quê? Para que ter medo? Se Deus mandou, vai. Se Deus mandou, vai. Aleluia. Aí o moço, sem entender nada, aí Eliseu fala assim: ó, abre os olhos dele, abre os olhos dele, para ele ver quem está lá fora. Quando o moço vai, o moço fica maravilhado, espantado. Eu vejo cavalos, carros de fogo. É Salmo 91 que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas a gente só não é atingido se a gente tiver com a nossa vida enquadrada na palavra. Porque não adianta nada a Bíblia aberta na estante do Salmo 91, 23, Salmo 90, Salmo 121 e você andar de qualquer jeito, sem compromisso com Deus, vai ficar simplesmente aberto, não vai acontecer nada. A palavra tem efeito na vida daqueles que creem e vivem ela. O que dizer de Jeremias, lá no fundo do poço, atolado na lama,
Quem sabe ele pensou que era o fim, né? Se eu não me engano, é Jeremias 32, 31, até o 33. Ele estava sozinho, foi lançado lá. Mas no início, Deus chama ele. A gente tem que ter convicção do nosso chamado. Então, quando Deus nos chama, Deus não deixa dúvida. Deus ele não deixa dúvida. Deus chamou Jeremias. Jeremias, Senhor, eu não sei o que falar, eu sou uma criança. Não é que ele era uma criança, ele já tinha seus 20 e poucos anos, já, se não me engano, 18, 20 e poucos anos. Ele já sabia falar assim, mas ele estava com medo. Porque Deus não chamou ele para pregar bênção. Deus vai abrir a porta, Deus vai curar você. Deus vai te dar um carro, uma casa, vai prosperar a sua vida. Deus chamou ele para pregar contra os pecados de Israel. E ele estava com medo. Aí Deus chega para ele, rapaz, antes que você nascesse, eu já te conhecia. Antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, já te dei como profeta. Ou seja, antes do nosso pai conhecer a nossa mãe, Deus já conhecia a sua vida. Uma vez eu ouvi um sábio pastor Rio, isso eu esqueci, isso aí para minha mente. Eu falei, Jesus, que coisa linda demais, que coisa maravilhosa. Que Deus ele começa a escrever a história do homem pelo final. Ele começa do final até o começo. Eu preciso de um homem para tal função. Ele vai escrever a história. Agora ele está pronto para nascer. Deus, a sua história já está escrita lá no céu. Ele já tem um propósito na sua vida. Ele já está te chamando há anos. Você já nasceu sendo chamado por Deus. Mas é colocada diante de você duas portas, dois caminhos, uma escolha. Você escolhe viver aquilo que Deus tem para a sua vida, ou você escolhe o mundo aí fora, aonde há ilusão, perdição, destruição, morte e o inferno. Ou você abraça essa palavra e vive com Cristo. Chorando, sim, gemendo, sim, mas lágrimas de alegria. Aqueles que choram na presença de Deus. Não é fácil, mas também não é impossível. Deus dá graça, Deus dá força. A gente lemos aqui, Ele dá ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Não é a gente fazer a obra de Deus com tristeza, não. Irmão, vamos fazer tal coisa. Não, se der, nós faz, não. Ou vai dar ou não dá, irmão. Irmão, eu tenho 25 anos, eu sou novo. Só que a criação que eu tive é se sim ou não. Ou vai ou não vai. Se falar que vai, cumpre com a palavra. Aleluia. Vamos fazer um propósito de oração? Vamos, 7 dias. Aí vem 1, 2, 3. Cadê o irmão? Cadê a irmã? O que aconteceu? Se você começou um propósito, vá até o final. Se eu não me engano, é Daniel que fala. Vai até o fim. Porém, vai até o fim. Não é quem chega primeiro, quem sai correndo na frente, não. O importante é chegar lá. A coroa da vida nos espera. Paulo foi chamado por Deus. Tem um momento certo de Deus agir na nossa vida. Não adianta a gente se apressar querendo colocar o cavalo na frente da carroça. Aí o negócio vai dar errado. Deus não se responsabiliza por palavras vindo da nossa cabeça, de um coração vazio, não. Ele se responsabiliza pela palavra dele. Ele manda falar e cumpre. É lá em Números que diz, né? Porventura falaria Deus e não cumpriria? É ele, o filho do homem, para que minta? Ou o filho do homem para que se arrependa? Então o que Deus fala, ele cumpre. Eu posso falar e falhar, mas Deus não. Se Ele falou que vai abrir a porta, espera que Ele vai abrir a porta. Mas é difícil ouvir isso, mas não espera sentado não. Vai entregar currículo aí. O anjo do céu não vai descer para entregar currículo para vocês não. Faz a sua parte, Deus faz a dele. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas como é que você vai se encher sentado em casa? Aleluia. Senhor, eu quero ser usado na palavra, mas como é que você vai ser usado se você não medita na palavra, se você não lê a palavra?
Você não vem para a escola bíblica dominical no estudo? Se eu quero os dons do Espírito Santo, mas você não busca. Você está à disposição para pagar o preço? Paga o preço. O celular precisa de atualização, né? Sim, atualiza isso, aquilo, o computador, né? Não, ainda continua sendo jejum, oração e palavra. A receita ainda é a mesma. Se eu não me engano, é em Isaías, já vou terminar com os irmãos, que diz assim: e vocês ouvirão uma voz por detrás de ti, que diz assim: esse é o caminho, esse é o caminho, andai nele, e não olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas fixa os seus olhos em Cristo Jesus. A partir do momento que eu começo a olhar para os lados, para a vida de um, para a vida de outro, pior ainda, se eu olhar para trás como a mulher de Ló, não, o diabo vem e derruba. Eu sou forte, eu sou aquilo, eu sou isso. Isso não é nada. A Bíblia diz que somos cacos no meio de cacos. Quem sou eu? Quem somos nós? A gente é vaso de barro, qualquer coisinha já trinca, já quebra. A gente tem que mais abaixar a cabeça e se humilhar aos pés de Cristo. Tem um versículo que diz: humilhai-vos debaixo da mão do Senhor. Aqui em Mateus capítulo 28, e no versículo 20, eu marquei aqui, Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje vocês foram avisados. O atalaia tocou a buzina. A espada vem aí. O juízo de Deus vem aí. E ninguém aqui é mais inocente. Ele tem te chamado. Você não tem nada a ouvir. Eu vou contar um testemunho aqui que eu ouvi, meu pai contando uma vez, do tempo dele. Que Deus chama. Alguns irmãos devem ter ouvido isso, já, porque isso aqui é muito antigo. Que Deus chamava uma jovem. Deus chamava uma jovem para fazer a obra dele. E ela era revelada, tinha profecia, tinha tudo, irmão. Só que ela começou a namorar, e logo ela se casou. Aí ela falou: olha, vou arrumar minhas coisas aqui em casa, e depois eu vou atender o chamado de Deus. Só que ela teve filhos. Eu vou cuidar dos meus filhos, e quando eles crescerem, eu vou fazer a obra de Deus. E nisso se passaram-se anos, e os filhos tiveram netos, e ela nada. Com seus 70 anos de idade, ali para os 80, Deus chama ela, nada. Certo dia está um homem de Deus passando por um lado da rua, ele ouve a voz do Espírito Santo. Se os irmãos não têm ouvidos sensíveis para entender Deus falando contigo, peça ao Senhor. Eu aprendi isso no culto de oração, ouvindo o irmão orar. O Senhor me ensina a ouvir a voz do Espírito Santo. Me ensina a ouvir a voz do Espírito Santo. Que eu não seja confundido. Vamos orar pedindo. E o homem de Deus, ele conta que ele ouviu o Espírito Santo falar com ele. Passa do outro lado da calçada. Toca a campainha em tal número. E ele foi lá, sem questionar, ele fez igual o Felipe. Vai lá no deserto. Falou o que era para fazer. Vai lá. Quando veio aqui na senhorinha, meio do corredorzinho, abriu o portão. Ele conta que nem salvou. Assim diz o Senhor. Fosse chamada lá atrás, lá na sua juventude, com seus 15, 16 anos. Mas você não ouviu o chamado de Deus. Por causa de ti, mais de 70 mil argentinos vão morrer, vão para o inferno, porque Deus te chamava e através de ti eles seriam alcançados. Você já pensou que Deus quer te usar lá no seu trabalho para salvar os seus amigos? Lá na escola onde você estuda, no meio de um povo tão corrupto, onde a gente vive um tempo que a graça é banalizada, a santidade de Deus é deixada de lado, e você fica se preocupando, olhando para os lados. Faça a diferença, brilhe em meio às trevas. O Espírito Santo é luz, e a gente tem que brilhar.
Entenda o chamado de Deus na sua vida. Deus chamou Moisés. Moisés questionou até onde deu. Só que ele não resistiu. Eu vou, Senhor. Eu vou. Ele chama Josué. Josué ali desanimado. Anima, rapaz. Vamos que eu sou contigo. Se levantarão contra você, pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Quantos outros ele chamou? Quantos irmãos, Pedro, Paulo, Silas, e tantos outros do nosso tempo. Quantos irmãos tem? Bem mais experientes que a gente para dar testemunho. Pega a vida dos irmãos, das irmãs, como exemplo para a sua vida. E ouçam, entendam o chamado de Deus. Não deixe passar o tempo para que você não fale, eu não tenho mais condições, eu já estou de idade. Faça agora, faça hoje. Se der, chega na sua casa, já dobra o joelho. Senhor, eis-me aqui, me ajuda a te servir, me ajuda a cumprir com a sua vontade na minha vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Faz um minuto de oração para nós. Na sequência, o pastor vai dar continuidade do culto, amém?